Zoran Kwame Mandami, deputado estadual por Nova York e muçulmano, é hoje o nome mais viável da esquerda radical na corrida para a prefeitura da maior cidade dos Estados Unidos. Aos 33 anos, aparece em segundo lugar nas pesquisas de intenção de voto e lidera a arrecadação de campanha, com 8 milhões de dólares, o máximo permitido por lei. Seu avanço representa a tentativa mais concreta de um socialista chegar à prefeitura desde 1917. Mamdani se define como um esquerdista muçulmano do outro lado do Queens e promete uma revolução urbana. Algumas medidas: congelamento dos aluguéis para 1 milhão de apartamentos, creches gratuitas, ônibus sem cobrança de passagem, supermercados estatais e construção de moradias populares. O custo do seu pequeno pacote é de cerca de 100 bilhões de dólares, quase o valor total do orçamento anual da cidade. Para financiar tudo isso, o deputado propõe aumentar impostos sobre os mais ricos e sobre grandes empresas em um momento em que o governo estadual já cogita elevar tributos para cobrir déficits do transporte público. Alexandre Borges, com essa plataforma no mínimo ousada, ele tem realmente chance de ganhar ou ele é um segundo lugar distante do primeiro? Boa tarde, Inácio. Boa tarde a todos. Olha, em primeiro lugar, para quem estiver assustado com essa possibilidade, que é horrorosa mesmo, ele é o segundo do Partido Democrata. Tá? No momento em que a gente está... o processo das chamadas primárias, que é como funciona a eleição nos Estados Unidos. Né? Você tem dois grandes partidos, o republicano e o democrata, e esses partidos fazem grandes processos internos para escolher os seus candidatos. São as chamadas primárias, onde você convida o eleitor registrado num determinado partido, então ele pode ser registrado como democrata ou registrado como republicano, e aí ele vai votar nessa eleição fechada no próprio partido para escolher o candidato do partido para a eleição geral. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente não tem nada parecido. Aqui no Brasil, esses processos de escolha de candidatos são feitos dentro das convenções partidárias, o que tem todo um tipo de conchavo e tal, não é um processo tão transparente, tão democrático, tão aberto quanto é nos Estados Unidos. Então, esse sujeito aí, nascido em Uganda e que se naturalizou americano não tem muito tempo, em 2018, hoje ele é o segundo colocado nas primárias do Partido Democrata. Ele é apoiado por uma organização muito forte hoje, né, nessas regiões grandes urbanas, que é os Socialistas Democráticos da América, o DSA, né, Democratic Socialists of America, que criou aquela Alexandra Ocasio-Cortez e mais alguns outros, e eles são muito radicais mesmo. Eles estão... Aqui no Brasil, por exemplo, não seria o PT. Aqui no Brasil seria PSOL, PSTU, PCO, seria mais ainda à esquerda do que o PT. Vamos dizer que o Partido Democrata tivesse hoje mais ou menos alinhado com o PT, no geral, e o líder das pesquisas dentro do Partido Democrata é o Andrew Cuomo. O Andrew Cuomo seria, então, vamos dizer, um petista, um centro-esquerda, uma esquerda um pouco mais moderada dentro dessa visão, e esse sujeito ele é o socialista. E ele é muito anti-Israel, ele é um muçulmano que tem uma militância contra Israel muito pesada, levanta dinheiro para causas anti-Israel, ele, inclusive, defende o fim do Estado de Israel, que não pode ser nada mais radical do que isso. Né? Se você acaba com Israel, o que você faz com 8 milhões de israelenses que moram lá? Né? Joga no mar? Faz o quê? Né? Essa pergunta, acho uma pena, inclusive, que não se faça mais a essas pessoas que falem isso. Né? Quer dizer, o que ele propõe, na verdade? No fundo, a gente sabe, mas é bom perguntar, para ver se eles falam e abrem, né, o que eles realmente querem, que é, né, fazer um 7 de outubro de 2023 em escala, vamos dizer, genocida. Né? Esse sujeito ele é criado com muito privilégio lá em Nova York. O pai dele é um acadêmico, professor da Universidade de Colômbia, não por coincidência, uma das mais antissemitas
que tem mais problemas aí com manifestações e tal, e a mãe cineasta, artista, enfim. Acho que vocês conseguiram entender o personagem. Então, um rapaz de 30 e poucos anos, que infelizmente é muito popular numa época muito radicalizada, e ele pode hoje não ser o favorito, mas o fato dele ser o que mais levanta dinheiro, o que tem mais arrecadação, o que mais agita a juventude, é uma coisa muito preocupante em se tratando de Nova York, a cidade considerada a capital do mundo, a maior cidade dos Estados Unidos, a mais populosa, a mais importante, a mais rica, e isso é, infelizmente, muito grave. Mas também ajuda a entender por que o Partido Democrata gosta tanto de importar imigrantes, eles gostam de importar eleitores. Eles, por um lado, importam mão de obra barata, mas também, por outro lado, importam eleitores. A popularidade desse sujeito seria inimaginável há 2, 3, 4 décadas atrás. Então, esse trabalho de engenharia social que está sendo feito via imigração forçada pelo Partido Democrata, infelizmente, aqui e ali dá resultado. Muito obrigado, Alexandre Borges, por trazer o perfil desse candidato que traz algumas medidas bastante polêmicas. Por exemplo, supermercado estatal, cobrar taxas maiores dos ricos e das empresas, que costuma anteceder o êxodo dessas empresas e, portanto, da arrecadação que ele queria em primeiro lugar. Enfim, Alexandre Borges, a gente podia ficar aqui mais um tempão falando disso. A mais polêmica de todas é acabar com a polícia. Pois é, mas acabar com a polícia. O advogado-geral da União, Jorge Messias, e a primeira-dama Janja defenderam na terça-feira a regulamentação das redes sociais no Brasil. As manifestações vieram em decorrência da morte da menina Sara Raíssa Pereira, de 8 anos. Ela teve morte cerebral constatada no último domingo no Distrito Federal por ter inalado um desodorante aerosol num desafio que ocorre nas redes sociais. Segundo Jorge Messias, abre aspas, precisamos regulamentar as redes sociais para combater desafios perigosos e crimes digitais que vitimam nossas crianças e destroem nossos lares. Fecha aspas. Guilherme Resch, a regulamentação das redes sociais é um tema bastante polêmico e o governo tem votos para isso? Ele que já não tem voto nem para barrar a anistia? Boa tarde, Inácio. Boa tarde a todos que nos acompanham. De fato, Inácio, bastante polêmico. E o que foi anunciado recentemente pelo secretário de Políticas Digitais da Presidência da República, João Brandt, é que o governo vai tentar nas próximas semanas uma nova abordagem com o Congresso para que esse tema da regulamentação das redes sociais volte à agenda dos congressistas, porque ele já saiu há bastante tempo. E ele deu algumas pistas também, o João Brandt, participando ali de uma palestra na Fundação Oswaldo Cruz, de como será, o que o governo espera de um eventual projeto aí para regulamentar as redes. Ele disse que na compreensão do governo é preciso equilibrar 3 pontos. O primeiro deles seria a responsabilidade civil das plataformas digitais, o segundo seria o dever de prevenção e precaução, que seria então as plataformas agirem de forma preventiva para que não ocorra a disseminação de conteúdos danosos e ilegais. E o terceiro seria as plataformas agirem para evitar os riscos sistêmicos das suas atividades. Enfim, são algumas das pistas que ele deu, falou que o governo está ali na definição final, de como será a sua estratégia, de como será a defesa do mérito de um eventual projeto, mas falou, como eu disse, de que tentará essa nova abordagem aí com o Congresso para que o tema volte à pauta, à agenda dos congressistas. Como eu falei também, já é um tema que saiu há bastante tempo dessa pauta, porque lá em 2023, um texto que já vem tramitando aí no Congresso, mais forte nesse sentido de regulamentação das redes, é aquele chamado PL das fake news, que teve bastante discussão lá em 2023. Esse texto já foi aprovado pelo Senado, está em tramitação na Câmara, mas em 2023 a oposição foi bastante contrária, a oposição ao governo Lula foi bastante contrária a esse chamado PL das fake news, inclusive o apelidando de PL da censura, dizendo que era um texto que promoveria não a regulamentação das redes, mas a censura, de fato, de conteúdos, conteúdos aí contrários ao governo, por exemplo. Enfim, aí foi uma oposição bastante grande. Acabou que no ano passado o então presidente da Câmara, Arthur Lira, criou ali um grupo de trabalho para discutir esse PL das fake news, ou o PL da censura, como outros chamaram. E esse grupo nem chegou, na verdade foi criado, demorou, o Lira fez o anúncio lá no começo de abril, se eu não estou enganado, depois o grupo só foi criado no final de maio, demorou bastante,
e mesmo assim, mesmo com a criação do grupo, ele nem chegou a ser instalado, né? Não houve nenhum trabalho por parte desse grupo para que se discutissem eventuais mudanças em relação a esse PL das fake news, né? O projeto que viria para regulamentar, de fato, as redes sociais. Enfim, foi um tema que esfriou, né, na Câmara dos Deputados, esfriou, mesmo no Senado não se ouve mais falar, não houve uma cobrança em relação à Câmara, mas o governo permanece insistindo, né? Houve essas manifestações agora recentes, ontem, né, do advogado-geral da União, da Janja também, para que se tenha uma regulamentação, pegando esse caso recente da morte da menina de 8 anos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva já havia falado no começo de fevereiro também, que o governo enviaria um projeto para o Congresso para avançar com esse tema da regulamentação, e houve também a manifestação neste mês do João Brandt, como eu falei, dando aí algumas pistas de como seria esse projeto e anunciando que o governo vai tentar nas próximas semanas a abordagem. Rodolfo Borges, essa regulamentação é mesmo necessária e, mais do que isso, ela é viável? Quando que vira regulamentação, quando vira censura? Quem estabelece quando é esta linha fina cruzada? Quanto mais eu ouço os petistas defenderem a regulamentação, menos eu acredito na intenção ou no benefício de que isso, se vier a acontecer, vai causar. Por que o Guilherme está dizendo que no Congresso esse assunto não pega tração nunca? Porque todo mundo ali desconfia exatamente disso que eu estou falando, de que, no fundo, o que o PT quer, os petistas querem, e no caso é o governo Lula, eles estão no governo, é o governo Lula e o PT, é controlar a disseminação de informação. É o mesmo espírito daquela discussão que estava ocorrendo, está lá o processo ainda no STF, de responsabilizar as plataformas por conteúdos de terceiros. Qual é a consequência última, inevitável, desse tipo de comportamento? Uma censura prévia. A plataforma, ela vai ter que lidar com assuntos antes que eles surjam, com conteúdos antes que eles surjam. E aí, o potencial disso vamos censurar determinados assuntos antes mesmo que as pessoas se manifestem, seja lá qual for a manifestação, ainda que seja legítima. Então, sob essa perspectiva, eu digo taxativamente, não necessitamos desse tipo de regulamentação e de regulação das redes sociais. É uma regulamentação Minority Report, né? A gente acha que vai acontecer, na dúvida já prende a pessoa antes mesmo dela ter ideia do que vai acontecer. É esse tipo de nebulosidade que deixa esse tipo de projeto, que pode até ser bem intencionado na cabeça de muita gente, mas impalpável, né? Como você divisa quando é censura e quando é realmente uma regulamentação? Quando é fake news e quando é crítica legítima. Pois é.